Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês estão bebendo água? Tô preocupada que meus alunos não bebem água. Mas vamos começar hoje. Eu sou a professora Julena Normando e a gente vai falar hoje de um assunto que não tem a ver com água necessariamente. Inclusive, era uma pauta que eu achei que já estava superada, que não precisava mais falar disso e tal. E aí o Patrick veio conversar comigo e falou, não, professora, a gente precisa falar sim. Então vamos falar. Qual que é a diferença entre publicidade e jornalismo? Você sabe? Tem alguma dúvida? Vem comigo então! A proposta aqui do canal é falar dos assuntos relacionados à publicidade. Inclusive, a Cinderela Fofolete mora ali para lembrar vocês que tem que estudar e tudo mais. Mas hoje, eu acho, de acordo com o que o Patrick me falou, é muito importante, então, a gente começar a discutir também outras temáticas relacionadas à nossa área. Então, vamos diferenciar publicidade e jornalismo, tá? É uma confusão muito comum, mas depois desses vídeos vocês não vão ter mais dúvida nenhuma, porque realmente é bastante distinto. Temos em comum que somos da área da comunicação, então a gente transmite mensagens, mas é muito diferente e a gente vai falar sobre essas diferenças. Então já aproveita, já se inscreve, curte, tudo mais. Inclusive, se tiver algum outro assunto que vocês têm dúvida, coloquem aqui na barra de comentários, que aí eu preparo algum material também, tá bom? Então tá. Agora o que vai mudar? Mudam-se o teor, muda o objetivo e o processo de como esses conteúdos são construídos. Então, jornalismo tem um teor diferente da publicidade. O objetivo da publicidade é a persuasão, é convencer os consumidores. O jornalismo é informar, né, fortalecer a democracia. Então, o processo também é diferente. No jornalismo você tem um senso de urgência que é diferente do nosso. Enfim, é tão diferente que eu realmente achei que a pauta já estava superada. Mas eu lembrei que o meu avô, ele morreu achando que eu ia apresentar o Jornal Nacional. E eu acho que ele até era um pouco decepcionado com relação a isso, né? Porque não aconteceu e não vai acontecer. Tem uma história muito legal de uma colega que fez faculdade comigo, que ela, quando ela ia pro interior, aí tinha aquelas tias, não sei como é que é aí, mas aqui, por exemplo, na minha família tem isso, a cidade inteira é parente. Então, tem que pedir benção pra todo mundo, umas tia que eu não faço a mínima ideia de onde vem, mas eu tenho certeza que se olhou pra mim tem que pedir benção e enfim, é tia. E uma dessas personagens, assim, de tias, explicava pra todo mundo que a minha colega fazia publicidade, porque também, né, um rostinho lindo desse tinha que fazer publicidade. E não é assim também, né? Não tem absolutamente nada a ver com fazer a publicidade e aparecer na frente das câmeras. Absolutamente nada a ver mesmo. E isso é um ponto de diferença importante entre a publicidade e o jornalismo. Mas só para deixar vocês calmos, o pessoal que já tá fazendo publicidade ou já tá fazendo jornalismo acho que não tem esse problema, porque todo mundo entende o que um jornalista faz. Ó, o caminhão. Então, shoppingzinhos, se vocês que fazem publicidade estão tendo problema para explicar o que vocês fazem, ou tem alguém achando que vocês vão apresentar o Jornal Nacional, fiquem tranquilos, isso aconteceu com a geração anterior também, euzinha passei por isso. Tá, em jornalismo, o profissional, o jornalista, ele aparece, né? Então, todo mundo tem clareza do que faz um jornalista, porque ele tá lá no telejornal, no impresso nem tanto, mas sabe-se que aquilo ali foi feito por um jornalista. Então, ele constrói a sua credibilidade, a sua imagem, sobre o seu nome, acerca do seu nome. E o nome do jornalista é muito importante. Então a gente tem Andréia Sadi, a gente tem Miriam Leitão, a gente até Fátima Bernardes, que hoje é apresentadora, mas já foi jornalista, já apresentou o Jornal Nacional. Então, o nome do jornal... Meu Deus, agora tem alarme. Meu Deus... Pronto, desligaram. Então, a gente tem o nome do jornalismo que é muito forte, William Bonner e tal. E às vezes esse nome está atrelado também à área de atuação desse jornalista. Então a gente tem a Miriam Leitão da economia, a Andréia Sadi da política, o William Bonner que é o apresentador do Jornal Nacional. Então a gente já sabe, inclusive, quem é a pessoa e o que ela faz. Só que na publicidade a gente não aparece. O publicitário, ele não aparece. E é pra ser assim. Quem tem que aparecer é a marca. Então, o que o senso comum, que as pessoas vão falar na rua é: nossa, você viu o anúncio da Coca? Ou, você tá sabendo aí da promocional de Natal do Flamboyant? Nossa, você viu o novo tênis da Vans? Nossa, vai abrir uma loja nova, não sei o quê. É isso, entende? O publicitário, ele não tem que aparecer. Quem aparece é a marca. Diferente do jornalismo.
cuja importância do nome do jornalista, da credibilidade dele, é muito maior. Então é isso. O objetivo da publicidade, como ele é aproximar pessoas e marcas e emocionar, levar a ação, né, informar e emocionar para levar a ação, a gente não precisa aparecer. O protagonista no nosso processo de comunicação são as marcas. No jornalismo, o protagonista é a notícia. Tanto assim que um jornalista de telejornal, por exemplo, ele não pode chegar lá com uma maquiagem muito esvoaçante, um cabelo, tarará, uma roupa tipo isso aqui. Não pode num telejornal, porque quem tem que aparecer é a notícia, não o jornalista. Mas o nome do jornalista, a credibilidade dele é fundamental na sua carreira e até para as pessoas darem moral naquilo que está sendo escrito, sabe? Então, a gente, publicidade, fica nos bastidores, quem é reconhecido é a marca e o jornalista, ele passa a sua credibilidade e atrela todo esse processo que tem a ver com conhecimento e tal ao seu nome e ao seu fazer da sua imagem. Bem, a gente, não é que a gente fique na surdina, no bastidor, às sombras, não. A gente é bem famosinho assim, mas nos nossos meios, sei lá, revistas especializadas, sites especializados, Meio Mensagem, Brainstorm 9, vários meios ou vários locais em que a gente, na nossa área, tem várias premiações também que a gente se reconhece. Mas o nosso foco não é que todo mundo que ande na rua conheça a gente. O nosso foco é que conheça a marca. É para isso que a gente trabalha. Então, a publicidade ela vai construir valor simbólico e aproximar as pessoas das marcas. E o jornalismo? O jornalismo é outro objetivo, lembra? Então, ele busca apresentar algo novo todo dia e ele busca acrescentar notícias e tal, aquilo que seja relevante para a sociedade. Então, o jornalista ele tem uma preocupação muito grande com a democracia, com a opinião pública, com aquilo que é colocado, é trazido ao público, com o interesse coletivo. É diferente do que a gente faz na publicidade. Então, lá no jornalismo, vocês terão uma carreira focada na produção, na análise, na divulgação das informações em diferentes meios de comunicação. Então, pode ser num app, no seu celular, chegam notícias nos nossos celulares, pode ser numa emissora de TV, pode ser num jornal impresso, no rádio, revistas. Eu não sei se vocês sabem o que são revistas impressas, mas acho que vocês devem saber, né? Enfim, que também é mercado para o jornalismo. Uma jornalista, por exemplo, ela pode ser repórter, ela pode ser assessora de imprensa, ou ela pode ser editora, ela pode ser revisora, ela pode ser chefe de reportagem, ela pode ser fotojornalista também. Fotografia é uma área próxima ao jornalismo, tanto quanto com a publicidade. Ela pode ser responsável, de repente, pela comunicação institucional de uma organização, se ela não quiser trabalhar num jornal, né? É como se o jornal, gente, fosse a agência de publicidade, assim. Então, a redação de um jornal, ela tem meio que não a estrutura, mas a energia, assim, o jeitão de trabalhar de uma agência, a urgência, por exemplo. Um publicitário, uma publicitária que opta, por exemplo, em trabalhar nessa agência, no chão de fábrica das ideias, digamos assim, pode trabalhar com atendimento, né, a relação política entre o anunciante e a agência, pode trabalhar com planejamento, com mídia, redação, direção de arte, que é a área de criação, pode trabalhar com produção, fotografia, várias outras áreas também dentro da própria agência, pesquisa. Então, são várias áreas de atuação, mas não existe a preocupação com o interesse público, a busca da verdade, ouvir as fontes, que é isso que o jornalismo vai fazer. Então, o jornalismo, o profissional, ele tem a função de se dedicar a noticiar aquilo que é relevante, aquilo que vai ter um impacto na sociedade. Então, para isso, ele vai coletar, ele vai investigar e ele vai publicar as informações, sempre buscando a verdade, lá naquele objetivo que a gente já falou, que é o interesse público, formar a opinião pública, dar informações a essa opinião pública. E uma coisa importante, as duas áreas trabalham bem pilhadas, tem um senso de urgência muito grande, tem a correria e tal, tem. Jesus! É porque tem uma construção aqui em casa, aqui na rua, demoliram uma academia e agora estão construindo, acho que é um estacionamento. Então, dia de sábado também eles fazem. Vamos lá. A urgência é diferente em publicidade e em jornalismo.
O jornalismo, ele vai trabalhar, e a ideia da urgência é do que aconteceu agora e você já tá sabendo, sabe? Acabou de acontecer tal coisa e a gente é o primeiro a falar. Tinha um jornal na rádio, na época do rádio, na era do rádio, que era o Repórter Esso. E o slogan dele era o primeiro a dar as últimas. Isso significa o quê? Que ele era o primeiro jornal que ia te contar as últimas notícias. Então, ele era muito contemporâneo, muito atualizado. Esse é um valor na área do jornalismo. É importante esse senso de urgência. Não é o único valor, mas isso é importante. E aí, gente, era da internet ainda mais, ficou bem confuso isso, porque a pressa é inimiga da perfeição. Também no ambiente online. Então, às vezes, é divulgado um furo de reportagem sem o tempo para realmente averiguar, ir atrás, ver se aquilo é real, se tá rolando, se aconteceu de fato. Então, essa urgência do furo, de dar a melhor notícia, porque antigamente no jornalismo online, quem tinha condições, tanto técnicas, estruturais, de competência, eram as grandes corporações, os veículos de grande credibilidade, os veículos importantes conseguiam dar furos de reportagem. Hoje não é mais assim. Na era da internet, então, o negócio fica ainda mais urgente, porque todo mundo meio que sabe de tudo toda hora. E tem uma pressa por saber de tudo também, sabe? A gente passa o dedinho na timeline e tem que ter novidade ali o tempo todo. E isso compromete, tem uma implicação ética também. Essa semana, não sei quando que você tá vendo esse vídeo, mas essa semana teve uma questão sobre um furo de reportagem, digamos assim, que foi a notícia do falecimento de um grande apresentador de TV. E aí teve toda uma discussão de se notícia de morte é notícia, assim, que se é pra ser furo, se é pra dar rápido e tal, sem averiguar, sem ouvir, sem respeito à família. Então esse tipo de discussão é sempre presente no jornalismo. As nossas discussões éticas são de outro parâmetro, são com outra ênfase, que tem a ver com quão correto é ou quão ético é convencer as pessoas de determinado comportamento, de determinada preferência, de determinado produto. Então, além da questão do ao vivo também, que é o tá acontecendo e nós estamos te mostrando, o jornalismo tem essa preocupação com o agora. A publicidade não. A publicidade é meio que a arte encomendada, então a gente trabalha com planejamento. Não significa que a gente fique de boa, tranquilo com relação ao tempo. A gente tem uma fixação com o tempo, porque a gente não controla o tempo. Mas a gente tem um monte de coisa para fazer, mas a gente trabalha com o planejamento. Então, é importante que o jornalista publique a matéria e dê espaço para todo mundo falar, né, que ouça várias vozes, que busque realmente investigar a verdade antes, investigar mesmo, fazer toda a verificação desse processo antes de publicar. E a gente, em era de fake news, pessoas, não é tudo que tem cara de notícia que é notícia, tá? Então tem muita fake news, notícias falsas, sendo veiculadas por aí, que foram feitas de repente por robôs e tal, e que não são realmente reais. Realmente reais pode. Mas tem que verificar também. Existem sites de checagem de notícia. Porque olha só, a notícia que vem de um jornalista, o próprio jornalista, com a sua preocupação ética, porque o jornalista é formado para isso, investigou, verificou, ouviu as vozes e está buscando realmente a verdade. Se alguém, uma pessoa aí qualquer, resolve escreve uma coisa com cara de notícia, você tem que ver se essa pessoa de fato é jornalista, porque se não houve essa investigação, essa busca, essa averiguação antes, é você que vai fazer, é você que vai perceber se isso é notícia mesmo, se isso é real ou não. Essa geração tem essa preocupação maior. Na minha, como a gente só tinha as notícias que passavam na TV, e para trabalhar na TV era dificílimo, porque realmente só os melhores estavam ali, o que estava na TV, a gente sabia que tinha passado, né, por jornalistas. E hoje qualquer um, robô mesmo, nem precisa ser gente, tem publicado notícias, e isso é muito sério. Bem, o profissional de jornalismo, ele vai trabalhar com reportagens, ele pode trabalhar na jornal impresso, ele pode trabalhar na televisão, ele pode trabalhar em sites de notícias. Então, assim como na publicidade a gente tem um escopo, no jornalismo também, a gente pode trabalhar num monte de lugar. Então, na publicidade a gente dá visibilidade, a gente constrói valor às marcas, a gente, de novo, aproxima as pessoas das marcas. E aí, gente, marca pode ser pessoa, serviço, evento, cidade, sei lá, por meio de estratégias persuasivas e comunicações persuasivas. A gente quer convencer de determinado objetivo. O jornalismo, ele quer informar
para dar bases e você construir a sua opinião sobre os fatos. Viu? É isso. É muito, muito, muito diferente. As pessoas se confundem, mas não é. Existe o interesse público no jornalismo, existe o interesse de persuasão na publicidade. A publicidade tem um fim comercial, também ideológico, se a gente for... Depois a gente pode discutir o que é publicidade e propaganda. Mas enfim, aqui, para hoje, para o vídeo de hoje, o jornalismo vai se preocupar em investigar e preocupar-se com o interesse público e a publicidade com convencer pessoas para que ajam conforme o anunciante deseja que eles ajam. Ok? Então é isso, vou encerrar esse vídeo. Se você ainda tá confuso ou se tem alguém que tá confuso e manda esse vídeo, pode ajudar. Curte, comenta, aperta os negocinhos aqui e a gente espera no próximo vídeo.